Olá! Hoje, nessa disciplina, nós temos a companhia do professor William de Paula, que vai trabalhar conosco. Professor, hoje é mais um desafio que vai buscar trazer uma especialização de conteúdo para a nossa turma. O que o senhor tem a dizer para nós sobre a nossa disciplina? Com certeza, professor Alan. Uma boa noite a todos os alunos aí dos polos da educação à distância. Hoje nós estamos aqui realmente para poder agregar mais conhecimento, ajudar vocês a construir conhecimento nessa área de desenvolvimento de sistemas. Eu já trabalho também, tenho alguma experiência com desenvolvimento de sistemas, trabalhando nos órgãos como o Detran. Atualmente sou professor do Instituto Federal e estamos aqui para ajudar no que for preciso para construir esse conhecimento aí. Ótimo, professor. Então, nós observamos que existe a possibilidade de muito conteúdo, de muito trabalho em companheirismo, em troca de informações entre nós aqui no estúdio e vocês aí nos polos. Então, vamos começar a trabalhar entendendo um pouco sobre a nossa disciplina. No decorrer de todas as aulas, o que nós veremos, que assuntos abordaremos, em quais áreas eles estão relacionados. Vamos à lousa. A ementa da disciplina nos mostra os conceitos sobre segurança. Esse conceito sobre segurança de aplicações web é algo voltado para uma técnica avançada e um recurso que você vai aplicar em seu ambiente de programação web. É claro que o que nós aprenderemos aqui pode ser aplicado em qualquer linguagem e é aplicado em qualquer tipo de programação. Obviamente existem as suas exceções e modelos de arquitetura. Outro tema que nós vamos tratar é sobre arquitetura orientada a serviços, fortemente utilizada hoje na internet, e web service. Frameworks, nós já trabalhamos com o framework jQuery em outros momentos, em outras disciplinas. Então é importante que vocês unam os conceitos que existem das disciplinas anteriores para que nós possamos trabalhar juntos nessa nova disciplina. Nessa disciplina vocês poderão aplicar tudo que já foi visto sobre design, tudo que já foi visto sobre programação web, conceitos básicos de entrada e processamento de informação, todos eles poderão ser trabalhados na nossa disciplina no decorrer das aulas. É importante salientar que você deve aplicar o conteúdo com certeza e firmeza e confirmação da eficácia do resultado, para que isso não atrapalhe o conteúdo que nós estamos abordando em sala de aula. Então, dentro da disciplina, nós trabalharemos com muitos aspectos relacionados à segurança e à integração. Vamos focar agora no objetivo da disciplina. Vamos à lousa. Nosso objetivo é entender os caminhos para incluir recursos. Recursos pode ser uma ferramenta ou uma técnica. Recursos de segurança em aplicações web. Da mesma forma, nós conversamos, aplicações web podem ser das mais diversas formas. Trabalhando com criptografia de dados e integração de dados via internet. Essa integração de dados via internet pode ser feita de diversas formas. Nós trabalharemos com alguns aspectos dessa integração. Então, o nosso objetivo, detalhando ainda mais, é conceituar os recursos que existem hoje de segurança, recursos de criptografia de dados, recursos de integração via tecnologia entre servidor e cliente, via tecnologia RESTful, é um modelo que nós veremos. Então, essa integração, ela é sem dúvida importantíssima para a aplicação profissional dos projetos que vocês trabalham e trabalharão no futuro. Então, nossa disciplina está voltada a esse modelo de integração que você pode utilizar no seu projeto. Bom, vamos entender agora quais são os passos da nossa disciplina, o que nós falaremos e sobre que assunto nós faremos as integrações. Hoje, nós falaremos sobre segurança em aplicações web. O que é? Como aplicar?
Também trabalharemos, nas próximas aulas, falaremos sobre a integração entre um cliente, em um lado um cliente, esqueci aqui do E, e do outro lado um servidor. Então nós teremos um cliente e teremos um servidor. Como integrá-los? Nós veremos utilizando os modelos de JSON e XML. Outro aspecto que veremos é a utilização de Web Service, que é um outro modelo de integração muito comum e já com bastante recurso na internet. Falaremos sobre a interface visual e técnicas com o jQuery. Vocês podem ter o questionamento: professor, mas nós já não falamos de jQuery? Existem muitos outros recursos de jQuery que nós não vimos em sala. O jQuery, trabalhando junto com o Bootstrap, que é esse próximo assunto, nós teremos interfaces ricas, mais proveitosas ao usuário. E por fim, o último assunto é o armazenamento offline, o armazenamento no browser. Esses assuntos, separadamente, possuem diversos universos, diversas facetas de trabalho no mercado profissional. Existem muitas ferramentas, existem muitos recursos e nós temos que saber utilizar esses recursos, escolher a melhor forma, escolher o melhor caminho para se trabalhar. O importante é que, ao final do projeto, o usuário, que é o cliente do serviço, possua uma navegabilidade agradável, independente do recurso de integração que exista no seu projeto. Pode ser Web Service, pode ser JSON, pode ser XML, enfim, independente do recurso, o importante é a clareza da navegabilidade. Professor Williams, como é importante para o usuário essa clareza? O que diferencia, o que beneficia o usuário nessa clareza para os nossos alunos captar essa informação? Na realidade, a importância da gente ter um sistema usável parte do princípio de que facilita a ideia do usuário navegar, ter uma navegabilidade ideal para que o sistema, para que você chegue no determinado ponto em que você quer que obtenha aquela funcionalidade dentro do sistema. Então, basicamente, interfaces ricas, elas influenciam em todo o ciclo de estadia que o usuário tem dentro do sistema durante a sua navegação. Então, basicamente, ele torna-se importantíssimo essa questão da navegabilidade. Isso, então, essa importância reunida com recursos de integração entre ferramentas, entre cliente e servidor, como foi dito anteriormente, essa integração torna a aplicação viável, navegável, torna a aplicação útil. Então, nós veremos no decorrer da disciplina como fazer essas integrações. Obviamente, veremos isso na medida do possível em sala. Bom, vamos então falar sobre um assunto muito importante. Agora que nós conhecemos o que essa disciplina trata, falaremos sobre integração, sobre interface, falaremos sobre armazenamento de dados offline, falaremos também sobre os conceitos de segurança. É importante entender o que o mercado de trabalho vê, o que o mercado de trabalho enxerga desse tipo de profissional. Vamos ver. O mercado de desenvolvimento de software é bastante amplo e vem crescendo a cada dia, ou seja, ele é atual. Essa demanda, que é muito grande, precisa cada vez mais de especialistas. Por favor, situem-se nesta palavra, especialistas, em cada uma das áreas existentes. Olha só, o assunto especialista dentro do mercado de informática, ele é muito complicado. A informática, ela é um amplo mercado com as suas muitas variâncias de especializações. Dentro do desenvolvimento, existem muitas subespecializações. Existe o programador, existe o integrador, existe o DBA, o analista. Essas especializações exigem um especialista, uma pessoa pronta, preparada para aquele fim.
Dentro dos assuntos que nós trabalharemos, existem alguns que são de extrema relevância, que são, por exemplo, os de interface gráfica e os de back-end. Back-end é o nome que nós damos à lógica que nós aplicamos do lado do servidor. Essa lógica ela é feita no conceito de API utilizando JSON e XML. Então, o mercado de trabalho necessita desse tipo de profissional. E atualmente tem sido grande a demanda e pouca a oferta. Então, o ideal é que ao final deste curso vocês tenham condição de ser um desses profissionais ou de se inserir em uma dessas áreas do desenvolvimento. Então, o que nós estudaremos a partir de agora tem ampla aceitação no mercado de desenvolvimento. Obviamente que o que vocês verem aqui, vocês precisarão reforçar com outras pesquisas, com outras leituras, em casa ou no próprio instituto, se possível. Então, vocês aí nos polos, corram atrás, porque o mercado está precisando da mão de obra de vocês. Vamos, então, entender que esse mercado precisa de um especialista. Aqui, essas áreas específicas são as que nós tratamos. Elas estão valorizando e dando mais liberdade dentro do aspecto de criação e administração dos negócios de tecnologia. Esse é um aspecto importante do mercado, pois todo profissional que cresce com uma empresa ou que cresce com um determinado negócio tem a melhor noção e a melhor preparação para tratar e para criar esse tipo de recurso dentro do seu ambiente de trabalho. Então, como eu disse anteriormente, vale a pena investir nessas áreas e vale a pena virar ou se tornar um profissional de desenvolvimento para a internet. Bom, vamos tratar agora sobre o assunto da aula de hoje, o assunto especificamente que veremos hoje. Eu peço a atenção de vocês na divisão que nós iremos fazer do assunto. O primeiro assunto é que conversaremos sobre a segurança da informação. O que é, como funciona. Depois, sobre criptografia de dados. Veremos as formas de criptografar uma informação e conversaremos um pouco sobre desde quando isso existe. E por último, falaremos sobre a segurança na linguagem PHP. Lembre-se que estamos tratando da linguagem PHP porque foi a que iniciamos em disciplinas anteriores e até porque é uma linguagem de fácil uma curva de aprendizado mais rápida e de fácil aceitação no mercado. Todo mercado profissional possui aplicações com PHP. Bom, dentro do aspecto de segurança da informação, que é hoje, sem dúvida, o nicho de mercado mais importante que existe dentro da informática. Vamos ver um pouco sobre esse assunto. Na última década, o mundo, estou me referindo a algo global, o mundo alterou seu conceito sobre informação. A ela foi dado o valor que realmente possui. O valor. Antigamente se possuíam dados soltos. Hoje nós possuímos informações tratadas. Alternativas cada vez mais seguras para armazená-las. Por favor, foque nessas informações. Armazená-las e protegê-las. Antes de continuar, é importante dizer que o mundo sempre teve informação, sempre teve dados, informações de diversos níveis, dados financeiros, dados pessoais, dados familiares, dados de empresa, mas a importância que se tem dessas informações só foi percebida muito tempo depois. Então, hoje, grandes empresas, grandes negócios trabalham para armazenar, tratar, trabalhar informações, pegando dados soltos e transformando em informação gerencial. Então, a segurança da informação, principalmente em uma aplicação web, ela é imprescindível para o negócio de qualquer instituição. Então, a nossa proposta na disciplina de técnicas avançadas é permitir com que os projetos criados por vocês tenham um aprimoramento na segurança,
um aprimoramento nos conceitos de armazenamento de dados que podem ser aplicados em projetos futuros, permitindo que o cliente do negócio que vocês estiverem trabalhando possa ter mais flexibilidade e estar confortável com os assuntos que vocês, ou com os dados que vocês estão armazenando nos projetos. Vamos continuar. Hoje, ao utilizarmos grandes serviços, nós vimos isso inclusive já em outros momentos, como Facebook, Google, Hotmail, Amazon e outros, muitos outros, contribuímos com informação para estas empresas que utilizam para aproximar, vejam aqui o fator negócio dentro da informação, aproximar os seus conteúdos do que nós realmente procuramos no nosso cotidiano. Tudo isso lá na internet. Um clássico exemplo disso é o que nós vemos no Google. O Google, no quesito informação, quando você pesquisa ou está logado no Google, tem o seu login ativo no Google, ele vai trazer para você informações que são pertinentes à pesquisa que você está fazendo e a outras pesquisas já feitas. Então, eles armazenam essa informação para aproximar a ferramenta da sua necessidade como usuário. E muitas outras ferramentas fazem isso. O Facebook, o Hotmail fazem. Então, são ferramentas que nós utilizamos diariamente e essas ferramentas dão a essas empresas informação. Da mesma forma que o seu projeto, o seu trabalho, a sua programação vai dar a um futuro cliente. Então, da mesma forma que essas grandes empresas armazenam e gerenciam os seus dados, nós vamos entender e trabalhar como esse gerenciamento pode ser feito dentro de uma aplicação web. Existem muitas possibilidades. Nós trabalharemos algumas delas. Bom, dentro do quesito informação, eu quero fazer uma pergunta, um questionamento para vocês, para que vocês rapidamente avaliem. Vejam só. Avalie rapidamente, pensem rápido, viu? Como suas informações são armazenadas hoje? Como elas são armazenadas hoje? Em um papel? Na memória? Ou utiliza a mesma senha para todos os sites? Tenho absoluta certeza que muitos de vocês se encaixaram em um desses perfis. Ou, às vezes, você usa a mesma senha para muitos sites, a senha do banco é a mesma para uma informação, a senha do e-mail é a mesma do outro e-mail. Às vezes, você tenta armazenar e precisa armazenar muitas senhas. Como a sua informação ela é armazenada? Professor, vamos tirar a dúvida aqui dos nossos alunos. O senhor se encaixou em algum desses perfis, professor? Diga para nós. Com certeza, eu me encaixei no último perfil. Eu ainda, apesar de ser um professor de desenvolvimento, eu ainda me encaixo na questão das senhas. Normalmente eu tenho umas 5 senhas, mas essas 5 senhas sempre se repetem, né? E eu acredito que seja o caso também de boa parte das pessoas. Você tendo 5 senhas, que são diversos sistemas hoje, né? O mundo da informação hoje, né, é muito grande para você ter que armazenar para cada site uma senha, para cada sistema uma senha, né? E você sempre acaba se encaixando num desses perfis, né, para utilizar. Exatamente. Então, nós observamos, olha só, que isso é comum. Como armazenar esse tipo de informação? Se nós, no nosso cotidiano, fazemos isso, nós temos que tomar o cuidado para que essa relação de armazenamento, essa relação de fidelidade com a informação do nosso cliente seja prejudicada. Então, da mesma forma que a informação do seu e-mail, que a senha do meu e-mail, do e-mail do professor Williams, enfim, que a nossa informação seja protegida, nós temos que utilizar essas regras de valorização da informação para o nosso cliente. Então, como armazenar, de que forma, ou meios de criar
uma criptografia, uma segurança de acesso, é o que nós veremos hoje. Então, essa pergunta foi para despertar em vocês esse questionamento. O que eu estou fazendo com a segurança da minha informação? Pensando assim, você vai conseguir refletir como um cliente seu, uma empresa que vai trabalhar com um projeto seu, precisa de segurança. Então, avalie se você está colocando em um papel, alguém pode descobrir. Bom, conceitos de criptografia. Vamos então entender o que é uma criptografia conceitualmente, quais os tipos que existem e qual é o modo de aplicação. Bom, vamos ver o conceito. Criptografar uma informação é transformar um conjunto de caracteres, observem, um ou mais, caracteres comuns em outro tipo de sequência de caracteres, diferente, com tamanho diferente muitas das vezes, dificultando assim a interpretação por parte de quem não está autorizado. Esse é um conjunto de regra básica. A criptografia serve para você criar uma outra informação baseada numa primeira para impedir que pessoas não autorizadas tenham acesso a essa informação. O que, fazendo alusão ao exemplo anterior, a senha que você tem do seu e-mail, ela, se for dada a alguém, você está autorizando essa pessoa a entrar e ver sua informação. Porém, se alguém conseguir essa informação, ela conseguiu de forma não autorizada, desautorizado. Então, essa informação, essa senha de acesso, ela deve ser armazenada de forma segura para que ninguém possua acesso a ela. Então, a criptografia serve para pegar uma informação, transformar em outra informação, dificultando, como estava o texto, o acesso ou a interpretação por alguém que não esteja autorizado a ver essa informação. Continuando aqui. Apesar do termo ser bastante atual, qual termo? O termo criptografar. A prática de criptografar informações é utilizada, há muitos séculos. Séculos, professor? Há muitos séculos para o envio e recebimento de informações seguras. Há muitos séculos implica aqui num fato histórico. Todos os países que tinham guerras populares, guerras em fronteiras, os seus reis trabalhavam com envio de informações seguras através de informações criptografadas, enviadas através de animais, no corpo de animais, enviadas através de quadros, de pinturas, que só a pessoa que recebia poderia ou teria capacidade ou conhecimento para fazer a interpretação do assunto, a interpretação da informação. Então, criptografar uma informação, ela já é uma ação muito antiga. Agora ela ganha uma nova roupagem, novos recursos de tecnologia, mas a ação, o modo de fazer já é bem antigo. Nós simplesmente melhoramos, damos uma nova roupagem a esse conceito de criptografar, de transformar uma informação. Vamos ver agora quais são os tipos. Eu irei relacionar 3 tipos de criptografia que podem ser trabalhados e vistos, pesquisados por vocês largamente na internet. Vamos ver quais são. Os tipos de criptografia normalmente são utilizados são One Way. Esse é o tipo de criptografia muito conhecido e muito comum usualmente. Ele é um modelo de uma via de transcrição que cifra um determinado texto para outro texto com tamanho e significância indeterminados. O tipo One Way, ele é normalmente utilizado para aplicações de médio e pequeno porte. Aplicações que possuem um nível de segurança médio, um nível de segurança mediano. O que ele faz? Ele pega um texto
e transforma em outro texto, como foi dito na lousa, com tamanho e significância diferente. Então, se o texto for pequeno com 3 letras, ele vai criar um texto grande de 32, de 64 letras, mas que estas letras representem aquelas 3 letras anteriores. Então, o One Way, ele é muito comum e ele é bastante utilizado na internet. Muitos recursos são feitos na internet hoje, eu diria que uma grande maioria são feitos utilizando esse conceito de criptografia, chamado One Way. Vamos ver outro exemplo. Criptografia simétrica, também um outro modelo muito utilizado. Usa uma informação confidencial entre 2 agentes. 2 agentes. Um agente pode ser um cliente, um agente pode ser um servidor. Um agente pode ser um cliente e outro cliente. Um agente pode ser um servidor e outro servidor. As possibilidades são inúmeras. A diferença é que esta técnica simétrica, ela é compartilhada. Então, o agente que recebe a informação e o agente que envia informação, e ambos sabem qual informação interpretar. Então, o primeiro diz, olha, o segredo é 1, 2, 3. E o segundo diz, o servidor, por exemplo, diz que se a senha for 1, 2, 3, ele vai fazer determinada ação. Então, ambos conhecem o segredo, ambos conhecem a confidencialidade. Já no One Way, que é o primeiro tipo, a informação ela é transcrita somente, ela é transformada em um novo texto, normalmente sem retorno. Então vamos ver agora o outro tipo. O outro tipo é a criptografia assimétrica. Usa uma informação pública e uma informação confidencial entre 2 ou mais agentes. Voltando agora ao conceito que nós utilizamos lá sobre e-mail, sobre acesso a redes, acesso com senha, a criptografia assimétrica, ela anda pela mesma linha de pensamento. Ou seja, a chave, o lugar de criptografar, ele é público, porém a pessoa ou o recurso, que pode ser um site, pode ser uma pessoa, pode ser um programa, que quiser utilizar esse recurso de criptografia, precisa fornecer à criptografia pública uma informação privada, que só o servidor e o cliente sabem. Porém, muitos clientes podem fazer a mesma coisa. Então, nós temos na assimétrica uma informação pública, armazenem isso, uma informação pública, e nós temos informações privadas que vão se juntar a essa informação pública. Na criptografia simétrica, nós temos um segredo do lado do servidor e do lado do cliente. Na criptografia One Way, nós temos a transcrição de um texto para um outro conjunto de caracteres que representa o texto. Então, apesar de sutilmente diferentes, todas elas fazem a mesma coisa. Todas elas criam uma barreira de segurança entre o autorizado e o não autorizado. A One Way, como eu disse, ela é largamente utilizada. Os outros modelos simétrico e assimétrico são muito utilizados por bancos que possuem aplicativos de segurança, são muito utilizados por transações bancárias que possuem token de autenticação para que a confidencialidade do acesso possa ser verificado. Então, existem algumas aplicações que usam esses modelos. Então, o que diferencia elas é o tamanho do projeto. Não há necessidade de criar uma criptografia assimétrica em um projeto de pequeno ou médio porte. Então, é importante que vocês entendam o que é cada uma e saibam como aplicar ou de que forma aplicar isso no projeto futuro que vocês trabalharão como profissionais de programação para o web. Bom, nós vamos ver agora, dentre esses 3 modelos, simétrico, assimétrico e One Way, nós vamos ver uma forma de aplicar isso. Como aplicar esse recurso de criptografia na linguagem PHP, por exemplo. Como dito anteriormente, apesar de o assunto ser bastante
complexo na sua formatação, no seu desenvolvimento de programação, as linguagens criaram, no decorrer do tempo, diversos recursos de programação que beneficiem esse modelo de aplicação. Ou seja, criaram recursos que facilitam para você, programador, para mim, programador, facilitam o acesso a esse recurso de criptografia. Existem muitos recursos de criptografia que podem ser aplicados dentro de um modelo de software. Nós veremos agora, dentro da linguagem PHP, como utilizar o recurso One-Way. Nós veremos duas aplicações, uma utilizando uma criptografia MD5 e uma outra SHA-1, que também é um modelo One-Way. Vamos ver para esclarecer melhor o fato. Bom, iremos utilizar o modelo One-Way na linguagem PHP. Como eu disse, criptografia ela é a mesma para todas as linguagens. Isso se aplica para Java, se aplica para C#, enfim, todas as outras linguagens. A diferença é que cada uma delas possui uma particularidade. Uma classe possui um método, alguma coisa que já é pré-definida para a linguagem. Mas criptografar dados se faz da mesma forma ou tem o mesmo resultado em todas as linguagens. Bom, utilizando o MD5, eu estou considerando aqui que vocês já compreendem a estruturação PHP e a estruturação HTML. Nós vamos utilizar o MD5. MD5 é um hash. Ele transforma uma informação em um conjunto de caracteres chamado hash. Bom, aqui embaixo nós temos um exemplo de uma variável. Observem a variável chamada nome instituição, que possui um valor chamado IFRO. Então, nós temos uma variável chamada nome instituição e um valor para esta variável, uma atribuição com o texto IFRO. Aqui embaixo, eu criei uma outra variável para receber essa informação, esse texto codificado. E nós temos aqui, olha, o método MD5, que abre parênteses e fecha parênteses. Esse método, ao receber uma variável com o texto, com este texto, ele vai transformá-la em uma nova informação. Então, claramente, o que nós temos é isso. Nós temos a informação IFRO. O texto gerado pelo programa, ele deve ser, para ser seguro, ele deve ser diferente de IFRO. No próximo slide, nós temos o exemplo de como essa informação fica, qual é o resultado dessa informação. Então, vocês observarem que nós criamos uma simples variável com o conteúdo IFRO e agora nós vamos ver o resultado do MD5. O que o MD5 fez com o texto IFRO? Vamos ver. Olha só, o texto original era esse, IFRO. O texto criptografado é esse. Observem a diferença da quantidade de caracteres que esse texto possui em relação ao anterior. Então, nós temos no primeiro 4 caracteres e no de baixo 32 caracteres, que é o padrão gerado pelo MD5. Então, observem que é muito mais fácil interpretar esta informação, IFRO, do que a informação 6, 8, F, C, 3, 5, 3, assim sucessivamente. Abaixo, o texto original podemos ver o texto já cifrado em MD5, que é o nosso caso. MD5 é um modelo one-way chamado, é um modelo de uma via só. Então ele pegou o texto IFRO e transformou num conjunto de caracteres que representa o IFRO. Esse foi um exemplo que vocês podem utilizar, vocês viram que é muito simples, é um método que recebe um texto, um método que recebe um parâmetro, que neste nosso caso foi uma variável. Esse texto, ele pode criptografar, essa técnica pode criptografar absolutamente qualquer texto.
independente do tamanho. É importante também dizer que vocês não vão colocar um livro dentro de uma criptografia, pois aí a criptografia vai tornar a informação pesada demais. É importante saber o que criptografar. Normalmente, para aplicações de pequeno e médio porte, nós utilizamos a criptografia One-Way, MD5, para fazer o armazenamento da senha, para que ninguém consiga ver o segredo, que é chamado de palavra-chave, palavra-passe, não consiga ter acesso à senha. Então, se você criar uma senha, por exemplo, chamada IFRO, ela vai ter aquele conjunto de caracteres e vai dar para você, ou para o seu projeto, uma maior segurança na aplicação, no desenvolvimento. Nós vamos ver ainda um outro modelo, também em PHP, que é utilizado largamente na internet. Vamos ver o exemplo. Agora nós vamos trabalhar com o SHA-1. O SHA-1 é um outro modelo de criptografia One-Way, que é utilizado para fazer absolutamente a mesma coisa que o MD5. Então, professor, por que utilizar um e não utilizar o outro? Porque eu não sempre utilizo o MD5. O SHA-1 é uma alternativa interessante. Observe que eu tenho a mesma estrutura. Eu tenho o nome da instituição, eu tenho o valor que ela possui, e eu tenho aqui o texto codificado, ou seja, o método SHA-1, que recebe um texto ou uma variável, no nosso caso. Ele vai transformar a informação IFRO em uma nova informação. Nós veremos aqui qual a informação. Aqui o texto criptografado, criptografou a palavra IFRO, em um outro conjunto de caracteres, observem. Em um outro conjunto de caracteres, maior do que o anterior. A diferença entre o MD5 e o SHA-1 é que dependendo do tamanho do texto, o programa ou a criptografia resultante, ela se adapta ao tamanho. Então, se o dado passado for muito grande, for bastante extenso, o dado resultante da criptografia vai ser um pouco maior, não equivalente. Ou seja, se você colocar lá 1000 palavras, a criptografia não vai ser 1000 palavras, vai ser um conjunto menor de 60 até 128 caracteres. Mas, como eu disse no início, é importante que vocês saibam o que fazer, o que criptografar. Então, o SHA-1 segue a mesma linha do MD5. Ele pega um texto e transforma em um outro texto criptografado. Vale ressaltar que a forma de fazer, ela é sempre via método. Vamos rever isso? Aqui, nós temos o método aplicado, que é o SHA-1. Observe ele aqui embaixo. O SHA-1 é o responsável pela criptografia. Esse método é padrão na linguagem PHP. Vocês podem digitar que ele vai reconhecer. O SHA-1 abre parêntese e fecha com um ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Aqui dentro nós colocamos uma variável, porém ela poderia ser um texto. Isso poderia ser transcrito de uma outra forma. Se fosse um texto, por exemplo, vocês colocariam aqui dentro o texto, ao invés de criar uma variável. Vocês poderiam colocar o texto diretamente. Vai do projeto, da necessidade que vocês tenham de trabalhar. O importante é que vocês podem agora considerar a criptografia do tipo One-Way, uma criptografia viável e simples de aplicar nos projetos web que vocês estiverem trabalhando. Então, são muitos recursos de criptografia que podem ser utilizados. Bom, nós vamos então agora para um assunto bastante importante, que é a autenticação. A autenticação de um recurso web, ele é bastante importante. Vamos ver alguns conceitos sobre. Uma aplicação web deve ter uma barreira entre o usuário e os dados. Este modelo habilita uma identificação, ou seja, se autenticar, habilita uma identificação no projeto. O usuário, token, certificado digital, são exemplos de identificação dentro de um projeto.
Ou seja, vocês podem trabalhar com diversos modelos de identificação dentro da aplicação que vocês estiverem trabalhando. Um exemplo de segurança está aqui. Nós temos um formulário. Observe o formulário, nós já aprendemos como trabalhar com formulários. Este formulário, ele envia um dado para a página Processa PHP. Olha lá. Essa página vai pegar esta informação e esta outra informação, usuário e senha, e ao confirmar, ela vai ser processada aqui. Ou seja, as informações vão sair de um formulário HTML básico, pode ser HTML 4.0 ou 5.0, vão sair de um formulário e vão ser processadas em um outro lugar. É um modelo de autenticação comum de se utilizar. Bom, como deve ser o processamento disso? Nós vamos ver agora rapidamente como pensar nesse modelo de autenticação. Olha lá, nós recebemos numa página PHP, não esqueçam, a página PHP ela começa com o escopo PHP e se finaliza com o escopo PHP. Aqui no slide ele não aparece, mas nós vamos colocar aqui. É uma interrogação e o menor que. Uma interrogação e o menor que. Isso aqui é o escopo PHP. Nós recebemos então o usuário, recebemos a senha utilizando o método POST. Por que o POST? Porque lá no formulário o método utilizado é o POST. Então nós utilizamos aqui o POST, fazemos o teste da conexão, como já estudado anteriormente, pesquisando pelo usuário e pela senha. Essa informação vai me dizer, olha, bem-vindo cliente. O que eu fiz aqui? Eu criei um modelo, nós criamos um modelo assim de identificação. Quem é o usuário para o sistema? Essa criptografia pode ser utilizada nesse momento. Eu posso recepcionar a senha do usuário e criptografar, utilizando ou o MD5 ou o SHA-1. Então, depende, na realidade, dos recursos que você queira aplicar no seu projeto, utilizando o one-way, de criptografia simétrica ou assimétrica. Nós ainda temos um assunto que ele é relevante, que é sobre a injeção de código, ou seja, inserir dentro de uma página ou de um conteúdo web que foi mal programado ou não estabeleceu ou não criou recursos de segurança interessantes, inserir por pessoas mal intencionadas, inserir recursos que não fazem parte do seu projeto. Vamos entender como isso funciona. A injeção de código é uma técnica maliciosa muito comum para pegar programadores desatentos. Às vezes, por querer evitar uma ou 2 horas a mais no trabalho, alguns programadores ignoram uma regra importante, que é avaliar o que chega antes de enviar os dados para tratamento no lado do servidor. Nós temos aqui um exemplo clássico sobre uma injeção de código. Vamos ver esse exemplo. Nós temos aqui um formulário, uma página PHP ou uma página HTML que possui um campo de pesquisa e um botão pesquisar, e abaixo possuímos os resultados. Observem bem, eu coloquei aqui a informação para a pesquisa MA. Eu tenho este resultado: Alan Machado, Maria do Carmo. Aqui, ó, MA. Observe que com essa pesquisa eu achei esta dupla informação. Agora, como funciona então a injeção de código? Observe que para o mesmo formulário nós podemos trabalhar uma outra forma. Observe que no mesmo campo, olha, eu estou no mesmo campo de pesquisa, eu incluí uma outra parte, uma outra cláusula HTML que finaliza o SQL que foi enviado ao banco. Se o programador não reviu ou não se preocupou com isso, ele está dizendo que agora quer pesquisar o que contém o A, porém que contenha um ID 4. Observe que aqui o A ele é passado para o projeto. Aqui está a letra A. Porém, o único resultado que nós temos
é esse. Por quê? Porque eu disse que eu quero, além do A, eu quero o ID 4. Observe que essa simples técnica ou injeção de código pode prejudicar o projeto de uma forma imensurável. Existem pessoas que passam para os projetos cláusulas de exclusão. Isso pode ser fatal para alguns projetos. Bom, os assuntos que nós tratamos hoje vão nos ajudar, então, a trabalhar com segurança, criptografia de dados. É importante que vocês aí entendam, questionem bastante para que nós, no retornar, possamos conversar e ainda tirar algumas dúvidas sobre o assunto. Até mais! Olá, estamos de volta e agora nós vamos, nesse segundo momento, nós vamos avaliar sobre a nossa atividade, avaliar o que nós temos dúvidas, avaliar, recapitular alguns assuntos que nós já abordamos na primeira etapa. Nesse momento, nós vamos discutir ou rapidamente passar sobre cada um dos pontos da atividade que vocês receberam aí no Polo. O professor William vai nos auxiliar, nos direcionar aí sobre em cada uma das questões. Professor, quais são as questões e como a gente pode dar a resolutividade delas? Olá, boa noite mais uma vez. Bom, inicialmente aqui para a gente falar sobre as questões, né, vamos falar sobre a questão número 1. O questionamento é como funciona a criptografia simétrica, né? Quando a gente trabalha a questão da criptografia simétrica, basicamente a gente tem uma informação confidencial. Um exemplo muito comum que a gente pode observar em criptografia simétrica e que é de uso comum de hoje das pessoas é a questão das redes sem fio, né? Quando a gente trabalha a questão da criptografia simétrica, para você se conectar numa rede sem fio, você precisa ter uma chave. Normalmente essas chaves são criptografadas, né? E para você acessar isso, você precisa ter autorização de alguém para ter essa chave, né, professor Alan? Então, basicamente, nós temos aí um conceito de criptografia simétrica aplicada nessa questão do nosso cotidiano, que é, por exemplo, se conectar numa rede Wi-Fi. Isso, aí a criptografia assimétrica, ela então nos dá essa confidencialidade, essa informação, esse segredo entre dois agentes, que é o cliente e o servidor. Então, como disse o professor, o exemplo de uma rede sem fio é que o aparelho ele possui uma senha, uma informação, uma confidencialidade que o cliente tem acesso, que o cliente, através de uma senha criptografada, tem acesso. Vale ressaltar que a criptografia de um equipamento ou de uma rede sem fio, ela acontece na transferência de pacotes, ou seja, quando você digita a senha aqui, ele transfere, além da senha, um conjunto de pacotes que vai fazer essa união, esse batimento, esse match, que, como no termo em inglês, que é verificar se as informações do cliente e do servidor estão iguais, ou são verdadeiras. Vamos lá, professor. Vamos lá. Sobre a questão 2, como funciona a criptografia assimétrica? Basicamente, a criptografia assimétrica, ela tem um adendo aí na questão da criptografia simétrica, né? A criptografia simétrica, simplesmente a gente usou uma chave, né, que foi fornecida por um servidor, certo? E, basicamente, na assimétrica, a gente tem um adendo que é o uso de uma outra chave, né? Que ela usa uma informação pública e uma informação confidencial. Então, basicamente, quando a gente vai trabalhar essa chave assimétrica, a gente tem um exemplo que é muito comum, que é a questão, por exemplo, de um token, né? São essas criptografias que são assimétricas, são criptografias que necessitam de uma segurança maior,
para sistemas bancários, né, sistemas do governo, enfim, sistemas que deixam fazem com que a segurança da sua informação, da sua organização esteja segura de uma forma muito maior do que... Exatamente. A criptografia simétrica, nesse exemplo do uso do token, ela é abastadamente utilizada, porque o token é a garantia de que o usuário ou a informação do usuário é a mesma autorizada para o acesso, diferente de uma palavra, de um texto, por exemplo, utilizado como uma senha de e-mail. Uma senha de e-mail, ela pode ser vista e interpretada. Um token, uma autenticação, um certificado digital, eles precisam de um elemento físico, ou seja, nós temos uma chave no servidor e temos uma chave no cliente. As duas precisam ter autorização de comunicação, elas precisam então se comunicar, diferente da simétrica, em que os dois elementos guardam um segredo. Esse não, uma informação é pública, porém a pública só vai ser acessada com uma outra chave privada, que pertence unicamente a um cliente. Aí o exemplo, como o professor citou, foi o token. O token é muito comum e ele é individual. Eu tenho um, você tem outro, uma outra pessoa tem um token diferente. Então, esse modelo de criptografia ele é muito utilizado nas transações bancárias, transações que envolvem recurso, envolvem financeiro. Um exemplo muito comum também que eu observei é a questão da justiça hoje, né? A justiça está começando a tornar os seus processos virtuais. E hoje cada advogado possui um token para fazer as suas petições e entre outras coisas, para identificar que aquele advogado... garante que o advogado está trabalhando em cima, é exatamente ele, né? O advogado é o advogado mesmo, dono do token. Bom, vamos à questão 3. Explique como funciona a criptografia conhecida como one-way. Bom, basicamente essa criptografia, o próprio nome dela já diz, né, um único caminho, né, quer dizer o quê? No momento em que a informação for criptografada, ela não tem mais volta, né? Ela só vai ser validada se a informação no servidor digitada, né, ou armazenada for igual a que o usuário digitou para tentar validar. Então, as duas informações, as duas partes precisam saber qual foi a mensagem digitada para tentar entender. Esse é o modelo mais comum, né? É um modelo, digamos, mais fraco também, né, de segurança, dentre as outras, né? Mas que é largamente utilizado em sistemas de pequeno e médio porte, que nem o professor Alan citou. Isso, o one-way, ele transcreve uma informação em outra informação. A fragilidade desse tipo de criptografia é que a informação, primeiramente, ela é clara, ela é uma informação de texto, uma informação livre, e depois ela é transcrita. O professor bem citou, depois que eu transcrevo essa informação, ela é one-way, ela é de uma única via. Lá no servidor, eu não tenho que comparar. No exemplo que nós utilizamos em sala, eu não tenho que comparar o IFRO, eu tenho que comparar a quantidade ou o conjunto de caracteres criados pela transcrição, pela criptografia. Lá no servidor, lá onde a informação vai ser validada, não existe o IFRO, existe os caracteres novos, os caracteres gerados. Então, o one-way, ele é largamente utilizado para projetos, como nós já dissemos, de pequeno e médio porte. Se vocês precisarem trabalhar em um projeto de grande porte, vale a pena estudar outros modelos de criptografia, inclusive os simétricos e assimétricos, como nós já comentamos. Vamos lá. Bom, o quarto questionamento, né, o exercício pede para citar duas regras que sempre devem ser consideradas na construção de formulários web. Né? Para a gente fazer esse contexto, né, de segurança, né, alguns passos sempre são necessários, né? Essas regras devem sempre ser necessárias. Sistemas precisam ter usuários autenticados. Regra número 1. Né? Todo o seu sistema sempre vai depender de algum usuário para executar determinadas tarefas dentro do sistema. E essas tarefas executadas pelo usuário, elas precisam, necessariamente o administrador do sistema, ele precisa saber
quem está fazendo aqueles procedimentos dentro do sistema. E a autenticação, que é uma das regras, permite que o administrador do sistema saiba quem está manipulando as informações, quem está acrescentando, atualizando ou excluindo informações dentro do sistema. Então, regra número 1, né? Sempre faça a autenticação do usuário dentro do seu formulário, dentro do seu sistema. Regra número 2, né? O que a gente pode fazer, como é que a gente poderia tomar cuidado com isso, né? Criptografando as informações do usuário para mantê-lo autenticado, né? E ainda temos também a questão da injeção de código também, né? Tomar cuidado com a questão, programar o sistema adequadamente para que o usuário não use de má fé, para que insira informações que não são necessárias no banco de dados, ou códigos SQL que acabam excluindo ou atualizando informações sem parâmetros, enfim, acabando com as informações que realmente o sistema precisa para funcionar. Exatamente. Então, esse quesito da informação, da segurança, relacionado à construção de formulários, à construção de entrada de dados, ela é sempre uma preocupação grande no desenvolvimento. Quando vocês estiverem desenvolvendo uma ferramenta, tenham essa preocupação, essas precauções, essas dicas que o professor passou, elas são de extrema relevância. Primeiro, identificar quem está logado no sistema. Segundo, identificar ou capturar ou regular a informação, validar a informação de entrada do dado. Você não pode confiar a informação que vem do cliente para o servidor. Você precisa sempre tratar essa informação que sai do cliente e vai para o servidor. Um exemplo disso foi o que nós vimos, que é a injeção de código. É muito comum programadores desenvolverem aplicações que não têm todos os conjuntos de segurança necessários. E nós vamos ver agora rever, na realidade, mais alguns aspectos relacionados a essa injeção de código, ao MD5, só recapitulando algumas informações que nós já vimos na aula de hoje. Vamos rapidamente. Tem aluno. Bom, olha só. Aqui nós temos o MD5 que transcreve uma informação. Essa informação é a informação transcrita. Essa informação transcrita, ela resulta em uma nova informação. Aqui nós temos o texto original e nós temos o texto transcrito. O professor bem citou que nós temos, então, que comparar lá no servidor, não esta informação aqui, ó, não é o IFRO mais que eu comparo no servidor. Eu vou comparar a nova informação, senão eu vou ter divergência, pois essa informação é a que realmente está apropriada agora, no momento. Nós temos ainda um outro modelo de criptografia no OneWay chamado SHA-1, que faz absolutamente a mesma coisa que o MD5. É um método que recebe uma informação que será transcrita e que também gera um resultado diferente. Nós temos aqui o texto original e nós temos aqui um texto transcrito, um texto resultante do que foi observado ali no MD5. Esse modelo, ele é importante para o armazenamento e criptografia da informação. O que nós conversamos anteriormente foi sobre a autenticação, que o professor já falou, o professor Williams, que isso é de extrema relevância, porque o negócio depende de quem é o usuário que está logado. Um outro exemplo disso é a injeção de código. A injeção de código, ela pode ser muito prejudicial aos processos de negócio do seu sistema. A autenticação, ela é uma barreira entre quem é o usuário e quais dados ele quer acessar. Esse modelo de informação, ele é bastante necessário nos sistemas, nas aplicações, nos modelos de dados que vocês vão trabalhar. Por quê? Porque é preciso autenticar, é preciso identificar o usuário. Essa autenticação, ela pode ser feita de diversos modelos. Aqui nós temos uns exemplos, olha. O usuário e senha, que é muito comum nos sistemas atualmente. Token
Esse token pode ser o token do estilo pendrive, aquele token físico, ou um token como um modelo de arquivo. Nós temos um outro modelo também muito utilizado fisicamente, e que é o certificado digital, que pode ser inclusive um cartão magnético. Nós temos a biometria, que é o acesso à verificação da autenticidade ou da identificação do usuário através dos dados biométricos do usuário. E por último, que eu não chamaria de mais avançado, mas eu diria que o custo é maior, é o relacionado à íris, que é a identificação da íris do usuário. Esses são modelos de autenticação que podem ser utilizados para identificar o usuário. Nós vamos ver novamente como essa identificação pode ser feita. Por favor, vamos atentar a este formulário. Nós temos um simples formulário com um método POST que envia essa informação para o processa. Esse processa, ele vai trabalhar na realidade capturando os dados que nós vamos enviar daqui. Quais são os dados? O usuário e a senha. Esse dado vai ser submetido para esta página. Observe que nós temos aqui um modelo de autenticação de usuário e senha, em que ele digita um derradeiro usuário e uma senha. Para evitar que uma informação em branco seja enviada ao servidor, a primeira validação que vocês farão começa aqui. É evitar que os dados sejam enviados em branco ou nulos para um servidor. Isso pode prejudicar ou ocasionar um erro lá do lado do servidor. Bom, na página de processamento, nós podemos utilizar nós podemos, na realidade, capturar a informação do usuário, podemos capturar a informação da senha, fazendo aqui a nossa pesquisa no banco de dados. Olha, eu estou verificando o usuário, estou verificando a senha. Vocês podem aqui criptografar o dado e exibir a informação. Aqui nós estamos escrevendo uma breve saudação ao usuário, só para aproximar o usuário da aplicação. E a injeção de código, que foi o que nós conversamos na última aula. A injeção de código é uma preocupação muito relevante nos nossos processos. Nós utilizamos aqui um exemplo muito simplificado, ou seja, a entrada em um campo de pesquisa. Um campo de pesquisa feito na linguagem PHP ou em qualquer outra linguagem podem ter algumas fragilidades. Se você, programador, ou se um programador não tomar os devidos cuidados, essa tela pode acabar prejudicando o funcionamento do sistema e até, em alguns casos, permitindo a exclusão de dados lá dentro da aplicação. Vamos novamente rever esse assunto. A injeção de código, como nós dissemos, é uma técnica maliciosa, feita para pegar programadores desatentos. Essa programação desatenta é aquela que o profissional tenta economizar algumas horas de desenvolvimento, passando ou colocando, publicando uma aplicação sem os recursos de segurança. O exemplo que nós utilizamos foi de um formulário. Vamos ver esse formulário. Eu tenho um formulário simples em que eu tenho um campo com o texto MA e um botão de pesquisa. Aqui embaixo eu tenho o resultado. Olha, se eu pesquisei por MA, eu vou achar Alan Machado, que é esse professor que vos fala, e vou achar a Maria, porque também tem o MA. Observem que é uma pesquisa simples. Acontece que nesse cenário, o programador não tomou cuidado com este campo aqui, com essa informação que vai para o cliente, que vai sair do cliente, e vai para o servidor. No próximo cenário, nós vamos ver como isso pode ser prejudicial. Aqui, além da informação que eu quero pesquisar, que é o A, eu estou incluindo uma cláusula SQL. Lembram lá da disciplina de SQL? Eu estou fazendo uma pesquisa por conteúdo, só que agora, além da pesquisa funcional do projeto, eu estou incluindo uma nova pesquisa, que é esta daqui. Isso daqui, dependendo do banco de dados, pode ser um comando de exclusão. Esse comando, essa cláusula, me dá um resultado diferente. Porém, foi utilizado o mesmo modelo de pesquisa.
o mesmo modelo de pesquisa, na mesma tela, me dá resultados diferentes, se por acaso a informação foi incluída de forma maliciosa pelo usuário. Então, observem que a falta de preocupação ou a falta de validação da informação que sai do lado do cliente para o servidor, essa falta de preocupação pode ser um grande prejuízo para o seu projeto e, consequentemente, para o seu cliente. Vale, então, ressaltar que essa é uma preocupação que você, programador, que você, profissional de internet, deve ter. Ela está em todos os quesitos de desenvolvimento. Aqui nós utilizamos o exemplo de uma pesquisa, mas essa validação poderia ser feita em um formulário de cadastro, em um formulário de alteração, de atualização de dados, em um formulário de exclusão de dados. Das muitas formas em que há interação com o banco de dados, é importante que o seu projeto esteja atento, esteja validando essa entrada de dados. Isso, como foi dito, pode ser um prejuízo, às vezes, irreversível para o projeto. Então, a injeção de código deve ser, sim, uma preocupação dos projetos que vocês forem criar daqui em diante. Como validar essa informação? Como validar o modelo de informação que vai para o servidor, que sai do cliente e vai para o servidor? O melhor caminho, a melhor técnica é avaliar o conteúdo. Vamos ver. Vamos avaliar, na realidade, o que nós inserimos aqui nessa tela. Essa tela nos deu uma informação distinta da anterior. Aqui eu tenho caracteres especiais. Aqui eu tenho cláusulas SQL. Essas são informações suficientes para que eu, na minha tela de pesquisa, possa fazer uma validação. Pois aqui neste exemplo eu só quero ou só pretendo receber texto, que foi a letra A que eu enviei. Esse é um dos exemplos que você pode utilizar para validar a informação lá do lado do servidor. Professor, nós vamos dando continuidade aí ao questionamento. É importante que os nossos alunos entendam que a validação da injeção de código, ela é primordial, porque ela pode causar um prejuízo muito grande. Qual outra dúvida, qual outro questionamento que nós passamos aí para os nossos alunos para que eles possam conversar e interagir conosco? Com certeza. A questão, os alunos eles vêm discorrendo um pouco mais sobre o que foi tratado em questão de autenticação e tudo mais. E uma das respostas do aluno Eduardo de Porto Velho, do Polo de Porto Velho, citou que a autenticação do formulário precisa comprovar através do usuário e da senha, né, no banco de dados, e a partir disso ele dará a resposta correta. Isso daí a gente inserindo a questão da criptografia, né, nesse contexto, né, ele vai facilitar, né, para que o usuário não haja essa injeção de código, né, fazendo com que o código seja criptografado antes de ser enviado ao banco de dados ou antes de fazer qualquer tipo de validação. Exatamente. Então, o Eduardo aí falou tratou exatamente do assunto como ele precisa ser tratado. A autenticação, ela é o primeiro limiar de segurança que nós podemos utilizar nos nossos projetos web. Muito bem, Eduardo. Tem alguma outra interação que nós podemos comunicar? Então, os alunos de Cerejeiras, Juliana de Cerejeiras, comentando um pouco acerca da criptografia, né, da forma como é feita essas criptografias também. Ela fala que a criptografia simétrica, né, é um programa que embaralha as informações, né, de uma forma bem popular, né, embaralha tornando elas inelegíveis, né. Para que a informação volte a ser legível, é preciso que a senha de sessão criada seja utilizada na sessão de encriptação. Então, basicamente, também tornando aí a questão do processo de encriptação, para evitar uma autenticação não autorizada, para evitar um código malicioso para danificar o sistema, enfim, tudo isso transcorrendo para o lado da segurança da informação, para manter o sistema conciso, né, para evitar que o sistema seja invadido por pessoas não autorizadas. Ótimo, esse é um assunto, parabéns aí
a Juliana, não é isso? Isso. Parabéns, porque é um tema realmente importante que deve ser considerado. Vale a pena, então, estudar sobre o One-Way, vale a pena estudar sobre o modelo de criptografia simétrica, assimétrica. Existem muitas aplicações que já utilizam. E vocês, nos novos projetos, podem utilizar esse modelo. Esse conjunto de tecnologias, como diz o professor, todos eles resultam em um único lugar, que é a segurança da informação. Durante a nossa disciplina, nós trataremos muito sobre segurança, sobre integração. Os próximos assuntos vão nos levar a um pensamento de distribuição e integração ao mesmo tempo. Só que tudo isso, essa distribuição e integração, ela deve obrigatoriamente ser feita com segurança. Hoje, todos os requisitos, todos os recursos de internet que vocês utilizam, nós citamos o exemplo do Facebook, do Hotmail, do Gmail, todos eles utilizam a distribuição de serviços, que é nada mais do que serviços desagregados, utilizando a integração para tornar esse serviço para você, usuário, transparente. Ou seja, ao utilizar o Google, ao utilizar o Gmail, até mesmo o Facebook, você, usuário, não precisa saber que a informação ela é transcrita de um lado para o outro, que ela vai do servidor para o cliente, do cliente para o servidor. Não faz diferença para você, usuário, para mim, usuário. O que faz diferença, na realidade, é o conteúdo que eu estou enviando, o conteúdo que eu estou recebendo. Então, esses recursos que existem hoje, nós podemos agregar, integrar e distribuir tudo ao mesmo tempo. O exemplo de hoje vai nos levar ao quesito segurança. É importante que vocês, nos projetos, ainda dentro dessa disciplina, criem modelos de segurança, ou seja, autentiquem usuários e façam o MD5, o SHA-1 para criptografar a senha, os dados, uma informação que seja sigilosa, por exemplo, o CPF, o RG, o número da conta, o número da senha, a senha bancária, são informações que merecem ser criptografadas. Esses quesitos vão nos levar a um lugar só, que é a segurança da informação. Quando formos partir para os outros assuntos, nós vamos utilizar isso agora como base. Tudo que nós formos fazer precisa de segurança. Então, professor, agora, nos despedindo dos nossos alunos, qual é a última palavra relacionada a esse tema de segurança que nós temos que deixar aí na mente, na cabeça dos nossos alunos, já nos preparando para a próxima aula? Sim, com certeza. Hoje, a TI, né, de uns tempos para cá, a TI ela passou a ser um setor estratégico dentro das organizações. Então, manter as informações seguras é primordial e é serviço da TI, né? E a responsabilidade maior de quem mantém essas informações é quem desenvolve, quem é responsável por trabalhar com o desenvolvimento de sistemas, porque são eles os responsáveis por manter as informações seguras, para enviar as informações, receber informações dos usuários, enviar para o banco de dados e fazer essas transações na regra de negócio. Então, o recado que eu quero deixar é: preocupem-se extremamente com o que o usuário vai fazer. O usuário está preparado a todo momento para fazer aquilo que não é necessário no seu sistema, né? Então, prepare-se para o pior, para codificar minuciosamente o seu código, trabalhando criptografia, trabalhando autenticação, né, se preocupando com cada detalhe do seu código para manter o seu sistema seguro e ajudar na parte estratégica da sua organização. Exatamente. Então, e esse é um assunto tão importante porque a segurança não está relacionada só ao projeto, só ao programa. Dentro de uma organização, normalmente, uma tendência para evitar aquelas muitas senhas que nós conversamos lá no início, 5, 6 senhas, para evitar tudo isso, normalmente se parte ou se caminha para uma integração, para uma unicidade do acesso ao dado. Então, essa integração de dados, essa unicidade do acesso ou da autenticação, ainda é, como disse o professor, um papel da TI. Integrar e-mail, sistema, senha de acesso ao computador, esse modelo de integração sempre respalda em uma única vertente,
segurança. Então, agora que vocês já tiveram essa introdução sobre o assunto segurança e viram como nós tratamos e incluímos a segurança dentro da linguagem PHP, nas próximas aulas vocês trabalhem, pesquisem, estudem, para que nós possamos continuar com mais qualidade. Foi um prazer estar com vocês essa noite e nos vemos na próxima aula. Até mais.